Boa tarde, pessoal. Vamos a mais uma revisão, então. Hoje é a nossa última revisão e hoje eu escolhi um texto também do PISME, atividades do PISME de edições anteriores, para a gente fazer a nossa revisão. Hoje nós temos aí um texto do Cacaso, um poeta aí que a gente da chamada geração marginal, ou poesia marginal, ou geração mimeógrafo, tanto faz. Também estudamos sobre essa geração, né? E o que vem a ser essa geração mimeógrafo? Foi um movimento que não ficou restrito à literatura, mas foi um movimento que atingiu as artes de modo geral, música, cinema, teatro, literatura, as artes plásticas, né? Mas principalmente a literatura. Foi um movimento aí da década de 70 no Brasil, num período muito conturbado, que foi no período da ditadura militar, né? Então, esse movimento permitiu uma forma diferente da divulgação da arte e da cultura brasileira, que era reprimida pela ditadura que vigorava no país naquele momento. Então, inspirado nos movimentos de contracultura, essa geração denominada geração mimeógrafo remete justamente a essa sua principal característica, que é substituir os meios tradicionais de circulação das obras para meios alternativos, né? E esse meio alternativo foi o mimeógrafo. Vocês não vão se lembrar disso, né? Porque é bem antigo. A escola usava o mimeógrafo, acredito, ali até na década de. Acredito que a década de 90, algumas até no início do ano 2000, que a gente recebia a prova com cheirinho de álcool, né, passando numa maquininha que deixava a marca no papel por conta da cor do carbono, né, preto ou azul. Então, era essa a maneira de divulgação que esses artistas naquele momento se expressavam, né? Divulgavam as suas ideias. Foi um movimento muito revolucionário na literatura, né? Era um momento que a literatura, que nós tínhamos uma produção poética fora do sistema e que foi divulgada pelos próprios poetas a partir de pequenas tiragens de cópias que eram produzidas então nesses mimeógrafos e eram vendidas a baixo custo. Vendidas em bares, praças, teatros, cinemas, universidades, né? Então, era uma poesia formada por pequenos textos, alguns até com apelo visual, como fotos, como quadrinhos, munidas de uma linguagem coloquial, com muitos traços de oralidade, uma poesia muito espontânea, não é? Com uma temática muito cotidiana, enfim, né? Permeada de muito sarcasmo, de muito humor, de muita ironia, algumas até de palavrões, com gírias da periferia. Era realmente uma poesia voltada para esse movimento contracultural, né? É, que dava voz às minorias. Então, nesse modelo, nós temos esse poema aí, chamado Jogos Florais. Vamos então ao poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Minha terra tem palmares, memória cala-te já. Peço licença poética, Belém, capital Pará. Bem, meus prezados senhores, dado o avançado da hora, errata e efeitos do vinho, o poeta sai de fininho. Será mesmo com dois S's que se escreve passarinho? Então vocês podem observar que essa poesia tem essas características aí que nós comentamos a respeito da poesia marginal, né? Essa ironia, esse deboche, que é muito característico aí. Essa poesia foi escrita pelo Cacaso. O nome do poeta é Antônio Carlos Ferreira de Brito, mas ele era conhecido como Cacaso, né? Foi escritor, foi professor, foi
crítico literário, foi letrista. Então, esse poeta aí, nosso conterrâneo aí, do mesmo estado, né? Também um poeta mineiro, ele foi um dos maiores representantes aí da poesia marginal. E um poeta que usou a sua voz literária para ecoar um grito de liberdade que o país desejava aí diante da repressão causada pela ditadura militar, né? Então, o que nós temos aí de questões para esse texto aí? Vamos lá. Com base na leitura, então, desse poema, Jogos Florais de Cacaso, responda aos itens a seguir. Pergunta de letra A. Como os termos vinagre e palmares, presente no poema de Cacaso, representam a crítica de elementos do nacionalismo brasileiro? Então, o que nós temos aí? O vinagre, nós podemos analisar sob uma perspectiva bíblica e sobre a perspectiva do slogan da ditadura militar que propagava o milagre, né? Então, o que a gente tem que considerar para responder uma questão como essa? Primeiro, analisar o vinagre propriamente, né? Quem conhece sabe que é um vinho muito azedo, né? É um líquido muito azedo que até aperta a boca, né? Então, a primeira questão, a primeira justificativa que nós podemos dar a essa questão é explicar basicamente que o vinagre remete a esse gosto azedo, né? Então, esse tema do vinagre, essa rima de vinagre com o milagre, esse milagre que era apregoado pela ditadura militar, é o avesso do milagre bíblico. Qual é o milagre bíblico a qual nós estamos nos referindo? Quando Cristo transformou a água em vinho. Então é o oposto, porque aqui nós temos algo com um gosto muito azedo, ou seja, é difícil de engolir, considerando esse contexto da ditadura militar, né? E Palmares desconstrói essa celebração romântica das palmeiras, porque o texto original nós sabemos que é palmeiras, né? Esse texto que todo mundo conhece, um texto muito propagado aí do romantismo, né? Daquela primeira geração. Então aqui o Palmares nos remete à memória da escravidão, né? Ao quilombo dos Palmares aí. Então, nós temos por meio da palavra Palmares, nós temos uma desconstrução dessa ideia romântica de quando esse texto foi veiculado aí por Gonçalves Dias na época do romantismo, né? E a questão da letra B aí demonstra como o tema da censura é tratado ironicamente na segunda parte do poema. O que nós temos na segunda parte do poema aí? Os versos, voltando aqui. Opa, desculpem, mexi aqui no lugar errado. Nós temos o verbo calar. Minha terra tem palmares, memória, cala-te já. O que significa o verbo calar aí neste contexto? O verbo calar aí tomado no imperativo faz referência à censura, faz referência a esse momento em que, durante esse período da ditadura militar, nós tivemos muita censura nas artes em geral, né? As pessoas não tinham liberdade para falar o que queriam, para criticar o que eles queriam, né? Então, esse cala-te é justificado aí por meio desse verbo no imperativo, né? O silêncio do poeta, então, é justificado um pouquinho mais embaixo aí, quando ele diz: peço licença poética, Belém, capital Pará. Bem, meus prezados senhores, dado o avançado da hora, errata e efeitos do vinho, o poeta sai de fininho. Né? Então, ironicamente, essas palavras aí, avançado da hora, a errata e os efeitos do vinho, é uma justificativa para o silêncio do poeta, né? Visto que aí
o silenciamento, na verdade, se devia às pressões daquele momento ali da ditadura. Pessoal, vou fazer um outro vídeo e posto daqui a pouco para isso não ficar muito grande, tá bom? Aí a gente corrige o texto 2, que é um texto da Clarice Lispector.